Olá, estimados amigos. Estamos na semana em que se comemora o Dia Mundial da Luta contra a Fibromialgia, dia 12 de maio. Eu participo do grupo de fibromialgicos de Vitória da Conquista e também eu sigo o grupo de fibromialgia Norte-Nordeste. Estou aqui para falar um pouco da fibromialgia e da relação que eu tenho com tal enfermidade. Durante muitos anos, eu peregrinei por vários consultórios médicos, visitando um clínico geral, ortopedista, e com muitas dores. Dores crônicas, dores difusas, dores que tomavam conta, enfim, dos meus tendões, das minhas articulações, dos meus nervos. E em que pese ter também na época hérnias de disco e condromalácia patelar grau 4, com a doença nos joelhos, em que tem uma dor extrema. Mesmo com tudo isso, uma médica em Salvador me alertou que nada justificava tamanha dor relatada, a ela. E ela pediu para que eu procurasse um reumatologista. E eu demorei um pouco. Eu me lembro que um dos meus melhores amigos tinha me dito que um sobrinho dele estava terminando a residência de reumatologia em Salvador e que iria se mudar para a Vitória da Conquista. Esperei um pouco e foi ótima a espera, porque até então eu que visitava tantos consultórios médicos, ia para pronto-socorro direto, com dores intensas, eu consegui ter uma assistência precisa de um médico que ficou durante 2 horas comigo. Nessas 2 horas eu expliquei, todo o meu histórico, levei ressonâncias médicas, receitas, medicamentos que eu havia tomado, enfim. E ele, fazendo o exame clínico, realmente de toque, nos 18 pontos de dores, ele realmente diagnosticou que eu tinha a fibromialgia. Eu sentia dores em cada ponto. E foi para mim um alívio o diagnóstico, porque eu não aguentava mais fazer tantas idas e vindas e tomar medicamento forte e não conseguir sanar as dores. Eu me recordo que na época eu viajava de 15 em 15 dias para Paraíba, fazia um curso fora e cansei de chegar totalmente entrevada e chorava mesmo com tais dores. No meu trabalho, eu tive que sair de sala de aula, eu era professora universitária, não consegui mais continuar dando aula, porque eu ficava com medo. Tinha dias que eu conseguia sair para trabalhar e tinha dias que eu não conseguia. Da mesma forma, eu fui reduzindo a minha carga horária, foi necessário. Eu tive um apoio no trabalho, sim, o que muitas pessoas portadoras de fibromialgia não têm. Tive também, com o passar do tempo, o apoio da família, porque as pessoas foram vendo que aquilo não era fruto da minha cabeça. E a fibromialgia, ela realmente é uma doença que não se tem uma causa específica. Você pode ter fibromialgia após um acidente grave, após um internamento no hospital durante muito tempo por causa de infecção, depois de uma separação, depois de uma perda, ou também pode ser fruto de uma questão hereditária. No meu caso foi uma junção, Eu tenho tias que têm fibromialgia, eu tive a morte do meu pai, que acelerou também o processo, mas eu já tinha fibromialgia antes e não sabia. Tanto é que eu entrava nas academias, não conseguia ficar um mês, sentia dores demais. Eu pegava um peso, continuava sentindo dores. Eu fazia trabalhos simples de dentro de casa e continuava com dor. E não entendia o porquê daquilo. Sabia que não era preguiça, porque eu sempre fui muito ativa, desde muito jovem. Então algo estava errado, tanto é que eu peregrinei por vários consultórios até descobrir. A ciência hoje, ela estuda muito a fibromialgia. A fibromialgia, pela neurociência, é considerada uma enfermidade neurológica. É como se os nossos neurotransmissores
eles estivessem equivocados aqui no nosso cérebro. E ele manda a ideia para o nosso sistema nervoso central de que aquela dor é muito forte, é muito exagerada. Então é um problema neurológico. E a gente sente uma dor que para alguém seria uma pequena dorzinha, para nós essa dor ela é amplificada. E por isso atinge muito a todos nós. As mulheres, elas têm mais fibromialgia. Uns falam que é para cada um homem, são 10 mulheres com fibromialgia. Muitos falam que isso é por conta da serotonina. Nós temos uma redução da serotonina, nós produzimos pouco isso. E a serotonina, ela tem a ver com a questão do sono, de dormir melhor. E uma coisa tem a ver com a outra. Quando você não dorme muito, você também não controla muito a questão da dor. E isso vai te causar mais dor. Então, com isso vem também uma outra questão, uma discriminação muito grande, porque tem médicos que desconhecem que existe fibromialgia. Eles falam que tudo é fruto do nosso emocional, da nossa cabeça. E eles, infelizmente, não estão atualizados com a ciência do agora, com a neurociência. E muitas pessoas, elas são enviadas novamente para casa, às vezes com uma piadinha, às vezes com falta de respeito. A fibromialgia, ela não é uma doença imaginária, nem tampouco uma doença a ser desprezada. Se é uma doença crônica, isso quer dizer que nós sentimos dores todos os dias. E essas dores, muitas vezes, tiram muitos profissionais do mercado de trabalho. Essas dores levam muitas pessoas a serem muito mal interpretadas no próprio cerne familiar. Isso traz muitos problemas psicológicos, emocionais. Por isso que acompanhada da fibromialgia vem a depressão, óbvio. Se a pessoa ela tem todas essas limitações, dificilmente ela vai ficar feliz. Então, ela vai ter uma queda aí. Ela vai ter uma queda, o seu emocional, a sua vibração, a sua positividade, ela vai cair. Vem a sensação de menos-valia, vem também uma queda na nossa própria estima, na nossa autoestima. Enfim, tudo isso vem acompanhado. E nós que temos fibromialgia, nós não temos apenas dores e depressão. Temos dores, depressão, ansiedade, síndrome do intestino irritado, oscilação de pressão. Às vezes nós temos pressão mais alta ou então muito baixa, tonturas, zumbido no ouvido, dificuldade até mesmo para urinar, ou urinando demais, ou sentindo dores para isso, as pernas inquietas, que dificilmente nos proporciona um sono reparador, insônia constante. Quem consegue dormir com tantas dores? Precisamos muitas vezes tomar remédio sim, para induzir o sono, para poder dormir pelo menos 3 ou 4 horas na noite. É uma soma de fatores, uma soma de sintomas. E, além disso, vem o desrespeito, às vezes a falta de compreensão, de amor e de amparo. Por isso que hoje eu nunca havia rompido. As pessoas que são mais próximas sabem que eu tenho essa enfermidade. Mas eu nunca cheguei a expor assim em público. Só que eu acho que é importante falar justamente porque muitas pessoas podem ter todos esses sintomas e nem sonharem que tem a fibromialgia, que pode ter um diagnóstico, que pode ter um tratamento. Só que o tratamento ele é constante, porque as dores são crônicas. E os tratamentos não são só em nível farmacológico, não são só com remédios antidepressivos, ansiolíticos, relaxantes musculares, mas também acompanhamento com fisioterapeuta. Atividade física é necessário, mesmo que você sinta dor, porque o fibromialgico ele morre de medo de fazer atividade física, porque você faz atividade física e tem dor. Então, às vezes, você tem que tomar relaxante muscular para fazer atividade física. E o ruim é quando você tem a fibromialgia
tem hérnias de disco, tem problema nos joelhos, e com isso tudo, o seu exercício vai ser super adaptado. Eu teria que fazer exercício na água, mas tenho alergia a cloro. Só que eu estou tentando me virar, porque eu preciso da atividade física, acompanhada de, quando se pode ter, de acupuntura, meditação, de problemas também que a gente tem que ver com a parte gástrica. A gente tem que ser acompanhado por um gastro, um endócrino, um psiquiatra. É importante muitas vezes o apoio psicológico, terapia e tantas outras especialidades. Daí a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde, criar um aparato multidisciplinar que possa amparar pessoas com fibromialgia. Porque um tratamento para um fibromialgico ter um mínimo de dignidade de vida, de qualidade de vida, é um tratamento caríssimo. Mesmo que você tenha plano de saúde, você ainda depende de outras especialidades, que muitas vezes o plano de saúde não cobre. E além disso, as pessoas que não têm plano de saúde necessitariam de um núcleo para ajudar o fibromialgico a conseguir viver com dores crônicas. Então é isso. Não é fácil, não é algo a ser objeto de piada, não é algo a ser desconsiderado e não é fruto da mente, da cabeça de ninguém. É sim algo que a gente sente. E o que a gente pode dizer? Que mesmo que o nosso corpo tenha todas essas limitações, se tivermos a força mental de domar o pensamento, de domar nossas emoções, de ter positividade, de ter esperança, de ter auto-amor, podemos conseguir, por meio de uma psicoeducação, conviver com tal doença. E lembrando que ainda que a vida ela lhe traga dores, que essa enfermidade lhe traga dores constantes, difusas, crônicas, jamais abandone o seu sorriso, jamais abandone essa marca. O sorriso é a marca da superação, da luta constante, da esperança, do amor por si próprio. E o sorriso é essa marca que nos faz acordar todos os dias, mesmo que entrevados, mas com vontade de vencer mais um obstáculo, um dia por vez. E essa marca é o nosso recomeço constante. Então, meus queridos amigos, respeitem um fibromialgico, lhes deem força, e a todos os fibromialgicos do Brasil, do mundo, tenham esperança, tenham um sorriso como marca e acredite sempre na sua força interna e que o amanhã será melhor do que o dia de hoje. Um grande abraço.